Olá para você, seja bem-vindo a esse canal. Você que por algum motivo chegou a este vídeo, o primeiro deste canal, é um prazer ter você aqui comigo, tá? Eu criei este canal justamente para falar de uma coisa que vem falando comigo há bastante tempo, que é sobre a parte de criar riqueza interior. A riqueza ela pode se definir em vários aspectos. Só que eu coloquei na minha mente que o principal motivo da nossa riqueza começa de dentro para fora. Por isso eu coloquei o nome CRI, Criador de Riqueza Interior. E essa riqueza interior, a gente pode adquirir ela em várias situações gerais e em diversos assuntos. E hoje o primeiro tópico que eu quero falar com você, como eu estou adquirindo o CRI, e eu já venho praticando há algum tempo, foi desde a época quando eu cuidava de idoso. Eu dei um tempo agora para descansar a mente, esfriar a mente, e eu aprendi muitas coisas com os idosos. E a maioria das vezes a gente para ver que a nossa vida é muito corrida. A gente observa que o dia a dia demanda muito da nossa mente, do nosso corpo, e muitas das vezes a gente fica paralisado sem pensar no amanhã. Quando eu comecei a cuidar de idoso, eu comecei a pensar o que eu quero para o meu futuro. Eu comecei a observar as pessoas que eu ficava, o ambiente que eu estava, o que eles me ensinavam, como eu quero envelhecer. Quando eu envelhecer, será que eu vou ter alguém para estar me apoiando, para estar cuidando de mim? Ou se eu não tiver alguém cuidando de mim, não podendo cuidar pessoas próximas, vão ter alguém para estar pagando alguém para cuidar de mim? Ou se eu mesmo posso já pensar no meu futuro? Dentre essas coisas também, eu comecei a analisar que os idosos, eles têm muitos ensinamentos para passar para a gente. E com essa demanda da tecnologia, essa correria do dia a dia, às vezes a gente não vê as pessoas conversando com as pessoas de idades acima da nossa, tirando algo de bom, algo proveitoso. As pessoas hoje em dia estão muito intertidas em tecnologias ou só querem saber de coisas momentâneas, coisas que não vão gerar uma riqueza interior. E quando eu observava os idosos, o que eu pude aprender com eles, dentre as inúmeras coisas, primeiro, eles são pessoas que têm uma experiência de vida incrível. E os ensinamentos que eles passam para a gente, se a gente pegar esse ensinamento, olha o que eu digo para você. Se você parar para conversar com uma pessoa acima da sua idade, você vai pegar vários ensinamentos, tanto para você dar continuidade ou para você falar, aquilo ali para mim não dá. Por quê? Porque as pessoas de idades avançadas viveram muitas experiências boas e ruins. E às vezes elas vão falar assim para você, ó, isso aqui eu aconselho você fazer. Se eu fosse você, você não fazia isso. Se você for uma pessoa sábia, você vai começar a falar, por que ele está falando isso para mim? Será que o que ele fez, eu vou ter que cometer esse erro, vai acontecer comigo também? Mas aí você tem que pegar aquilo e armazenar na sua mente, porque pode ser que hoje você não precise, mas lá na frente você vai precisar. O que eu também aprendi com eles são gestos simples que você pode fazer no seu dia a dia que muda a vida de qualquer ser humano ou qualquer ser vivo ao seu redor. Eu lembro de um senhor que eu cuidava, ele chamava João Possato. Hoje ele já não está entre nós, mas eu fiquei cuidando dele, acho que foi quase uns 2 anos, se eu me recordo. Ele tinha uma cachorrinha que chamava Amora. E essa cachorrinha ficava perto da mesa. Aí ele vinha, pegava um pedacinho de alguma coisa assim, dava para ela comer. Ela comia aquilo assim, e ele ficava dando escondido, né? E eu fingia que não estava vendo, a gente fingia.
E aí ele ia lá com carinho, jeitinho, alimentava aquele cachorro e ficava todo alegre com aquilo. E aí você pode observar que quando ele estava alegre, a felicidade ela está nas pequenas coisas. Não que eu vou falar aqui contra riqueza financeira, mas você tem que ser feliz com o que você tem hoje, independente da sua condição financeira. Porque, para você ver, um gesto que ele pegava um ossinho, dava para aquele cachorro, e achando que a gente ia brigar com ele, discutir com ele, era algo simples. E ele ficava numa alegria. Às vezes eu chegava lá e falava para ele assim também: Ô amigão, dá um abraço aqui. Aí ele me dava um abraço, ele sorria, ele conversava comigo. E são gestos simples que você pode fazer com quem está ao seu redor. Será que hoje você parou para pensar que são pequenas atitudes que tornam o seu dia grandioso? Às vezes um sorriso no ônibus para uma pessoa, o cumprimentar um cobrador, um boa tarde, um bom dia. São gestos simples. Então a primeira coisa que eu aprendi com os idosos são gestos simples tornam o nosso dia melhor. A segunda coisa que eu aprendi também é a alegria e a força de vontade de viver. Muitas das vezes a gente reclama muito da vida, sabe? A gente fala, tô cheio de problema, tô cheio de dificuldade, tô sem emprego, tô passando por um problema ruim. E aí, quando você depara com as pessoas lutando pela vida, numa UTI, você vai entender que o único problema que elas têm é não ter saúde. Então eu comecei a entender que a nossa saúde também é primordial. Quando você começa a cuidar da sua saúde, você começa a perceber. E quando eu falo de saúde, eu falo saúde física, mental e espiritual. Confesso para vocês que a saúde física tenho que começar a praticar exercício, que eu estou meio parado nessa parte. Mas quanto à saúde mental e espiritual, a gente tem que ir trabalhando ela todos os dias. E eu já tenho feito isso há um tempo. Eu já separo os ambientes que eu vou, não em qualquer lugar que eu vou. Eu tenho que saber as pessoas que eu estou, com quem eu compartilho algumas coisas. Tudo isso afeta a nossa saúde física, espiritual e mental. E aí quando você começa a ter problemas de saúde, você fala, eu só quero ter saúde. Eu quero ter paz. Se você está numa cama, você fala, eu quero levantar, eu quero andar. Eu cuidei de várias pessoas que não entregavam os pontos. Temos o seu Orlando, a gente chamava ele de seu Orlando, ele chamava Sebastião Galberto. Era uma pessoa que não entregava os pontos, estava com dificuldade de andar. E eu comecei a observar ele. Ele falava, vamos Pedro, vamos mais um passo. Ele vinha, a gente começava a cantar. Ele dava um passo para lá, um passo para cá. E vinha sempre alegre. Aí eu comecei a observar. E aquilo trouxe a riqueza interior. O meu CRI foi ativado para a gente ter persistência naquilo que a gente quer. E não desanimar. Às vezes a gente almeja tanto algo que as pessoas começam a falar que não vai dar certo, que não vai ter jeito, e você começa a querer desistir de tudo. E eles me ensinaram, você tem que perseverar. Você tem que buscar aquilo que você almeja, com um sorriso no rosto. Eu lembro dele que ele vinha alegre, ele vinha andando, sorrindo. Aí depois ele sentava, dava aquela risada gostosa. Então, assim, esses pontos que os idosos me ensinaram, a gente vai aplicar em várias situações da nossa vida. Mais um ponto que eles me ensinaram, sabe o que é? O cuidado com a família. Quando eles falavam assim para mim, se eu for embora, eu fico preocupado com as minhas filhas, como é que vai ser delas e tudo. Será que a gente hoje está preocupando
com a nossa família como deveria? Com quem está ao nosso redor? Seja um cônjuge, seja um irmão, seja sua mãe. Eu não tenho pai. Meu pai, infelizmente, pode ser que futuramente a gente converse sobre esse assunto, os CRIs que o meu pai me ensinou, né? Eu posso ser que eu fale sobre essas riquezas interior que o meu pai deixou, esse legado que ele deixou para mim. Um assunto para um outro vídeo. Será que a gente está cuidando bem das pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente está aprendendo as lições, com as lições do dia a dia, que a gente precisa melhorar? E ele sempre falava o carinho que ele tinha com os netos. E eu fui observando aquilo ali, e aí o meu CRI foi ativando essa riqueza interior. Hoje eu procuro ser uma pessoa melhor, graças a esses ensinamentos e dentre outros vários ensinamentos que eles deixaram. E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, quando você parar para conversar com um idoso, seja seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, ou um conhecido, alguém que você conheceu, se a pessoa começar a se abrir com você, ative a sua mente e comece a ver o que ele tem de mais precioso para te passar. Porque às vezes aquela conversa de 2, 3 minutos pode mudar o seu dia. Eu quero que você fique com esses 3 pontos desse vídeo de hoje. Se você chegou até o final desse vídeo, quero que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas chegarem a essa mensagem. E fique por aqui, que a gente vai evoluir junto, nós vamos evoluir e crescer ativando o nosso CRI, porque a riqueza começa de dentro para fora. Até mais!